Estava eu tranquilão tomando café quando me deparo com umas artes bem diferenciadas de Nanquim. Aí eu pensei, carai, velho, cara bom da porra. E o melhor, pesquisando mais sobre, eu descobri que esses vêm de uma história em quadrinhos que pode ser lida gratuitamente. Então, no Estudando Escrita de hoje, nós temos Helper, The Prologue Death. Fala aí, Oliveiras, eu sou o Drezio e essa obra incrível foi feita pelo artista Sak, que é um mano coreano relativamente novo para um artista, né? Tem 40 anos de idade e ele já trampou como ilustrador de uma banda, o que influenciou algumas coisas nessa obra. Logo vocês vão entender por quê. E antes de ter feito Helper, ele produziu uma obra chamada Blackbone, que eu fiquei babando nas ilustrações que eu vi, mas infelizmente não consegui achar para ler em lugar nenhum. Mas enfim, a história de hoje começou em 2011 e foi publicada na plataforma Webtoons. Por isso eu disse que a obra pode ser lida gratuitamente, inclusive uma tradução oficial para português brasileiro, se assim você preferir, é claro. No vídeo de hoje vamos falar sobre o prólogo, que basicamente são os 20 primeiros capítulos. Agora, sem mais delongas, vamos à narrativa. Começamos com uma breve explicação de que quando uma pessoa morre e vai para o céu, ela recebe uma pulseira branca, já que vai ao inferno, recebe uma preta. E se conseguir juntar 100 pulseiras pretas, você pode trocá-las por uma branca. Então nosso protagonista fala o seu bordão. Indiriris, indirirous. Basicamente se traduz para de fato. Ele repete isso diversas vezes ao longo da história e eu admito que às vezes eu me vi falando isso também no dia a dia depois de ter lido. Mas enfim, depois dessa explicaçãozinha aí, nos é mostrado uma estrada de terra e um carro passando por um corpo, como se não tivesse o vento. O homem se levanta dizendo que já se passaram 100 carros por ele e que de fato ele está morto. E cara, olha a genialidade desse corno. O cara, já sabendo que a leitura aqui é na vertical, ele utiliza desse formato com maestria, brincando com as conexões dos quadros e fazendo com que a história fique totalmente dinâmica. Além, é claro, do seu estilo totalmente único e da estética dessa obra que deixa tudo isso muito lindo. As páginas de Helper são uma obra de arte, sério. Palmas para esse mano, porque hoje em dia que as obras são bem engessadas em estilos já pré-definidos, esses que saem do padrão me enchem os olhos. De fato, ele merece toda essa babação de ovo. Indiriris, indirirous. O protagonista peladão, então, começa a pensar como que ele morreu. E lembra que, andando de moto, ele bateu de frente com um caminhão de lixo. Além disso, ele lembra da sua mina e começa a ficar todo sentimental. Mas nesse momento, chega esse cara aí, que é um ceifador cachaceiro. Esse safado se atrasou porque estava enchendo a cara, mas acaba escaneando o nosso protagonista e aqui algumas coisas importantes. Ele é um fantasma, tem uma pulseira e a causa de sua morte foi vrum vrum. Pode parecer zoeira, mas lembre disso porque vai ser importante lá na frente. Aqui uma crítica social foda de por que o preto significa coisa ruim, mas o cara não aceita que vai ter que ir pro inferno e aproveita a distração do ceifador bebum e dá um pancadão Karate Kid nele, rouba o celular e a cachaça do cara e sai quebrando. Eu acho que tá explicado por que ele vai ir pro inferno, né? O bichão sai voando, peidando, bebendo e voando, e aí aparece essa pessoa aí. Falar a verdade, até agora eu não sei se é homem ou mulher, mas enfim, eu vou tratar como alguém feminino. Eles veem esse capetão cabuloso aí e a compadre fala que ele é chamado de O Falecido. Depois ela diz que os fantasmas imaginam a forma de sua morte e assim criam suas roupas. Então nosso protagonista mentaliza bem e cria esse traje aí. Que design foda, né? Ele mostra conseguir mudar de forma e a compadre fala que a faca na roupa dele mostra que ele na verdade foi assassinado.
Nosso protagonista não consegue lembrar muito bem da sua morte, e a mina diz que o falecido está se sentindo sozinho e que antes ele já foi um fantasma comum como eles. Ela diz que sabe de tudo isso por ler livros, e o nome dela é Cici, e o do nosso protagonista é Kwang Nan, ou sei lá como é que fala essa porra desse nome. E dito isso, vemos um pouco de como está o mundo dos vivos. Na verdade, esse porra louca do caralho foi líder de uma gangue do cacete, mas era uma gangue de motoqueiros bem suave. E agora todos estão em luto por seu líder, mas já pensam em eleger um novo capitão para seguir em frente. No pós-morte, acompanhamos o cachaceiro safado, recebendo a missão do chefe dele para pegar a garrafa com o licor de 1000 anos, e que era proibido beber. Logo depois, o cara tava num puteiro enchendo o rabo de cachaça. Mas depois disso, vemos que de bobo ele não tem nada, porque o pinguço fica de frente com o falecido e com uma mão ele tranca aquele capetão num tipo de cristal. O bichão é diferenciado, poderoso. E subindo nessa casinha, ele encontra o cuzão que roubou ele. Apreciem essa sequência de quadros. Kwang Nan apanha igual uma puta e o ceifador Cirrose fala que vai tirar cada gota de licor e dar a destruição eterna para eles. Nosso protagonista já fica com o cu na mão e tenta pedir desculpas pelo que fez, o que só deixa o Cirrose mais puto. Kwang Nan é levado para a destruição eterna, mas consegue sair, e ele vomita todo o licor na cara do cadeirudo. Cara, por que eu não chamei de cadeirudo desde o começo? Muito bom, mano. Aí o bonobo, o símio do nosso protagonista, acha que agora tá tudo certo, porque ele devolveu o licor. E olha só, o cadeirudo tava com a boca aberta, e ele engole o licor. O Kwang Nan, que é um australiano, fica gastando o cadeirudo, o que deixa ele mais puto ainda. Os dois conseguem fugir por pouco e o Kwang Nan finalmente decide lutar, deixando o celular da morte com a Cici e indo pro X1. Mas tem um problema. Ceifadores são 100 vezes mais fortes que fantasmas. Por isso, ele está sendo estompado, comido na porrada. Porém, tem 2 detalhes nisso aí. Primeiro, o Kwang Nan, em vida, já solou sozinho 100 caras numa briga. Deve ter sido no carnaval. E segundo, o ceifador ficou bêbado com o licor que engoliu. Ligando esses pontos, o Kwang Nan faz a pose do Paulo de Bala e começa a mastigar, cobrir o cadeirudo só com um pancadão diferenciado. E lembra que eu falei pra vocês lembrarem a causa da morte? Pois é, o cara mentaliza que a Cici disse que isso é o que dita a forma e a força dos fantasmas. Então ele se transforma e finaliza com um fatality diferenciado. O bichão para na pose do Dibala, vence a luta e assim se encerra o prólogo. Rapaziada, que coisa bonita, fica até emocionado. Esse começo de Help tem comigo 96% de fodacidade. É até um pouco difícil achar defeitos. A primeira coisa que eu achei estranha
foi essa escalada de força do protagonista ser um pouco repentina demais. Porém, é explicado que o poder dos fantasmas depende da sua imaginação, atrelada à causa de sua morte. Então faz sentido tudo isso que aconteceu na luta. A única coisa que eu pontuo como erro, que poderia ser um pouco melhor, é a personagem em si ser basicamente um cone de diálogo expositivo. Dá pra ver o autor querendo explicar as coisas pra gente através dela, e isso não é muito legal. Mas cara, de verdade, é a única coisa que eu mudaria nessa história, já que o restante é fenomenal e cumpre com os principais objetivos de um começo, que é apresentar o mundo, os personagens e deixar o leitor instigado a conhecer mais sobre ambos. Isso foi feito muito bem. O humor é feito no tempo certo e funciona legal. Os designs são muito únicos e a arte é sem igual. Então, merecidíssimo essa nota por tudo e por essa obra tenho a oferecer, eu recomendo sem medo de ser feliz para todos lerem. Esse trem é cabuloso de fato. Indiriris, indirirous. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero do fundo do meu coração que tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou, dá like e compartilha com um amigo que você tem certeza que também vai curtir. Peço para que sigam minhas redes sociais para acompanhar conteúdos mais diversos. E é isso. Uma vez mais, muito obrigado, um forte abraço e see you, Space Cowboy!